para conduzir aí as nossas reflexões. Ritinha chegando, boa noite. Tá aí. Chegando. Boa noite! Boa noite. Vamos mandando aviãozinho pro povo. Vamos mandar aviãozinho pro pessoal aí, quem já tá online, né? Convidando mais gente aí para estar com a gente. Hoje um aulão, a Shirley vai trazer aí uma reflexão bem profunda sobre essas fases e ciclos, né? Como que a gente pode se sintonizar de uma forma mais produtiva em cada fase da nossa vida, em cada ciclo, né? Em cada fase do mês. É isso aí. Vamos lá. Mulher de fases. Boa noite, Regininha. Boa noite, mamãe, Rita. Boa noite, Glauci. Vamos convidar o povo, gente. Hoje é aulão, hein? É isso aí, Rô Vieira chegando. Boa noite, meu amor. Quem tá online aí, Gente. já Vamos vamos chamando o povo. chamando mais gente para estar com a gente, né? Compartilhando esse conteúdo, até para a gente interagir mais intensamente aí, né? Vai ter interação na nossa conversa aqui, no nosso bate-papo. É isso aí. E aí, assim, gente, nós vamos falar hoje sobre ciclicidade, né? E os efeitos dela na nossa vida. Então, assim, mesmo aquelas mulheres mais maduras, né, que não tem mais um ciclo menstrual, serve também para você. Chama as amigas tudo aí para a gente poder conversar sobre isso. Né? Então, geralmente, quando a gente fala, né, da ciclicidade, tem sempre muito aquela ideia só sobre a mulher que menstrua, mas a gente vai trazer os efeitos dessa ciclicidade também para você. Isso aí. Vamos. Boa noite, Vera. Meninas, então vamos lá. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho a respeito dessa ciclicidade. O que quer dizer essa ciclicidade, né? Trazendo aí, quando a gente pensa na palavra ciclicidade, a gente vem de ciclos, né? Então a gente traz uma definição de qualidade ou estado ou natureza daquilo que é cíclico, né? Daquilo que começa e que ela termina. E o ponto de fim é o início de novo começo, né? Então é uma roda que não tem fim, né? Não tem fim. Essa parte é a ideia da ciclicidade do ciclo nesse sentido, né? Um círculo ele não tem um ponto de início e fim, é uma coisa contínua. Então é sempre um movimento de renascimento, morte, renascimento. Tudo se acaba para algo começar, né? Quando a gente fala de fechamento de ciclos, a gente pensa justamente nessa questão, né? Fecha, acabou o ciclo, mas é o início do novo ciclo. Então, é uma coisa que é infinita, vamos dizer assim. Ciclo, então, é um espaço de tempo durante alguma coisa acontece, um período, né? Então, é nesse sentido de periodicidade, onde começa e se inicia um novo ciclo no final do primeiro. E assim vai. Na etimologia da palavra, o ciclo vem do grego, né? Que é do kyklos, que é o sentido de redondo. Então, a ideia é que tudo volta ao início, né? Tudo se repete. E aí, assim, gente, quando a gente fala, né, do ciclo da vida, né? A gente já ouviu, muita gente ouve isso na escola, né? O ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Aí, para quem é espiritualista, reencarna, vem para esse mundo, cresce, aprende, ensina, multiplica e vai para outro ciclo. E assim por diante. Na natureza, quando a gente pensa, a gente sempre vai lembrar da coisa do preparar a terra, do plantar sementes, do semear, do cultivar para poder colher os frutos. E desses frutos nascem novas sementes. Então, sempre, né, nessa ideia da ciclicidade. Essa ideia de que tudo está conectado também, né, Shirley? A natureza segue o mesmo ritmo que a gente segue, a natureza também segue, né? Então, tudo está conectado. O tempo todo. As estações do ano, né, também são ciclos, né? Verão, outono, inverno, primavera. E nós, mulheres, né, temos dentro do nosso período como mulher, né, nós temos o período do jovem, de ser jovem, da mulher, né, o arquétipo da mãe, né, da mulher madura, da feiticeira e da bruxa anciã, né, da sábia, da mulher sábia.
Não que necessariamente a gente não possa passear por esses movimentos durante a nossa vida adulta, né? Então, sempre um ciclo, né? Sempre um ciclo. E aí, assim, o que eu quis trazer para vocês, eu não sei para quem me acompanhou aí essa semana, as pessoas de vez em quando têm uns momentos de crise na vida, gente. Normal. Não tem nada fora do comum, né? Até interessante, Shirley, porque assim, quando eu vi a sua postagem, né, a gente conversou ali sobre fazer a live, justamente assim, porque as pessoas às vezes acham, né, porque a gente já está atendendo como terapeuta, a gente já está num outro processo que a gente não passa por esses ciclos mais, né? Mas assim, quanto mais se trabalha, mais camadas surgem para serem trabalhadas. E a gente está nesse processo também. A gente também sofre essas influências, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho da nossa jornada aí com vocês também. É isso mesmo. A Carol até colocou aqui, ó, essa semana tá diferente, tá bem pesadinha, mas eu já vou explicar os motivos aí. Talvez tenha a mesma coisa que eu, Carol. Soninha, você tá aí? Deu uma travadinha? Tô aqui, congelou, mas voltou. Vamos lá. Então, assim, gente, essa semana, né, lógico que estamos nesse período de lua minguante, né? E o que significa essa bendita? Então, assim, junta o seu processo terapêutico, junta os seus questionamentos internos, né? Então, muita coisa acontecendo. E assim como eu acho que deve ter algumas de vocês aqui, a gente nunca para prestar atenção nesse negócio chamado ciclo menstrual. Né? Eu estou aprendendo, né? Estou aqui, vou compartilhar com vocês o meu aprendizado, né? Que também, graças à nossa amiga Regininha, que está aqui também, que eu adquiri o meu sincronário, né? Para entender um pouco dessas fases da Lua, entender o meu processo. Até baixei um aplicativo no celular em relação à mandala lunar, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Já dá dica. Da hashtag fica a dica, da mandala lunar. Porque ela traz, gente, não só a questão da sua menstruação, mas dentro da mandala lunar você tem 5 itens, né? Para você ir respondendo e você acompanha, como se fosse um gráfico. Aí você acompanha o seu estado emocional de acordo com as fases da Lua também, né? Porque aí você tem todos os dias, né? Ela é uma mandala, como se fosse um gráfico mesmo, redondinho. E ali você já observa a movimentação das suas emoções, né? Então, foi bem importante para mim esse movimento. E parar para observar isso. Falar, tem alguma coisa meio estranha. Tipo, tem algo acontecendo. Algo acontecendo. Eu falei, vou me permitir o direito de ser feia por um dia, pelo menos. O dia da revolta. Mas, enfim, vamos entender sobre isso. Mas eu quero partir do início, do começo. Porque, assim, gente, é importante que quando a gente fala de reconexão com o nosso feminino, de prestar atenção nessa parte hormonal também, né? Do teu corpo físico, o que isso tem influência, né, na sua vida emocional. Porque, assim, na verdade, e vou falar assim, como experiência minha, e assim como eu e muitas pessoas que eu conheço, né, que têm uma vida, meninas que gostam de meninas, geralmente elas esquecem do item menstruação. Então fica só assim, menstrua e tudo bem, eu não presto atenção na data e vamos que vamos. Né? Só que, assim, o nosso corpo ele tem um ciclo hormonal para tudo isso. Então, muitas das coisas que acontecem têm também a influência dos hormônios. Então, a gente vai ver essa relação da nossa lua externa, que é essa lua, a natureza, né? O que a gente tem aqui de influência dela, e a nossa lua interna. E aí eu vou explicar para vocês agora em relação à nossa lua interna, que é justamente esse período todo do nosso ciclo menstrual. Então, meninas que estão aí, já pegaram papel e caneta para anotar? Vai anotar todas as dicas aqui, vamos de anotações. É legal você falar, Shirley, assim, você trouxe o teu exemplo pessoal, mas, na verdade, acho que todas as meninas que não estão com a preocupação de engravidar acabam se desintonizando disso, né? Nem percebe quando em que fase do ciclo que tá, como é que tá. Então, assim, é algo bastante corriqueiro a gente se desintonizar desse ciclo, né? Do que seria o natural pra gente. Então, as meninas que estão solteiras também esquecem da vida e tá tudo bem, né? Vamos que vamos, mas não percebe, né, essas influências. Quer dizer, percebe, sofrem com isso. Sente também, e não compreende, né? Mas não tem compreensão. Então, vamos pega a caneta, pega o caderno, que eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. O nosso ciclo, ele começa no primeiro dia da nossa menstruação.
e aí que a gente vai chamar da nossa lua nova. Então, olha que coisa bonita, né? Assim, pode parecer até assim, meio incongruente a questão da palavra, né? Com o período, assim. Como que pode ser lua nova se eu estou despejando, né? Tem até uma das minhas mentoras que eu sigo, que é a Isa Moreira, que ela fala de plantar a lua. Então, plantar a lua para ela, que já é um ritual, né? Para algumas pessoas que fazem, no seu primeiro dia da menstruação, ela deixa o sangue cair na terra. Nossas ancestrais faziam isso, né, Sônia? Trazendo as mulheres da caverna, Exatamente. elas tinham esse período para menstruar e ficar De recolhidas, recolhimento, né? exatamente. Até vamos Então, falar um realmente pouquinho assim, depois mais sobre essa questão do recolhimento, né, da importância disso nos nossos ciclos, né, na fase pré-menstrual aí. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais, deixar você avançar aí nas fases da lua. acho incrível plantar a lua, a Regininha já planta a sua, eu ainda não consigo, né? Eu ainda moro aqui, não tem como. Mas vamos lá. Quando eu for Ah, morar na mas um praia perto vasinho, de você, eu vou. um vasinho de planta já é suficiente. É isso É, aí. mas Aí, assim, meninas, o primeiro dia da nossa menstruação, então, é a nossa lua nova. Tá? Então, assim, qual que é o período? É o período que o nosso corpo está trabalhando na limpeza do nosso organismo. Então, por que é uma lua nova? Porque é o período do desapego, né? A gente está limpando o nosso organismo para um novo ciclo se iniciar. Então, é a hora de desfazer, né, as massas, de deixar ir, de deixar fluir, é o momento do desapego, né? É um momento que os nossos hormônios estão mais baixos, aí a gente traz como o arquétipo da bruxa ou da anciã, o arquétipo da mulher sábia, a mulher que já passou por todos os ciclos, e aí nessa lua nova é o período que ela está despejando, né, para começar um. Eu achei lindo isso, gente. Depois que a gente começa a estudar e prestar atenção no nosso corpo, realmente é um processo de conexão muito grande. Muitas mulheres têm nojo da própria menstruação, né? Então, como é que você pode ter nojo de uma coisa que é sua? Entende? Então, essa conexão, assim, valorizar né? esse momento, né? Valorizar esse momento que, assim, é a limpeza do teu corpo, né? É o sangue mais puro que a gente tem, né? Leva em consideração que esse sangue estava ali parado, esperando uma vida. Então, é o sangue mais puro do seu organismo, que estava ali pronto e esperando, né? Para poder fecundar. Não foi possível, então, esse sangue O corpo escorre. libera. O corpo libera. E aí, assim, gente, essa lua nova é o nosso período do nosso inverno, tá? Então, anotou aí? Primeiro dia do ciclo é a nossa lua nova, é o nosso período de inverno. Soninha, você tá aí? Tô aqui. Tá me Então ouvindo? tá travada a imagem. Tô Travei? te ouvindo. A imagem Olha, tá travada para para mim mim. não chegou a travar. Vamos observando. Não sei, gente. A internet tá meio louca hoje, o WhatsApp já deu uma parada. Mas, enfim, essa lua Ah, minguante querendo dar um pelé na gente aqui. Então, gente, assim, é o nosso período de inverno. Então, qual que é a característica maior, né, neste período? Menina, só dá um alô aí se tá todo mundo me ouvindo. estamos ouvindo. Tá ouvindo. Vamos lá. Então, assim, ó, esse período é o período que a gente está com a nossa intuição muito mais aguçada. É um período também da nossa, que a gente vai estar um pouco mais frágil, levando em consideração que é esse luto, né, assim, de desfazer algumas coisas. Então, a gente vai estar, assim, um pouco mais frágil. Quais são os cuidados a serem tomados? O que isso impacta na nossa vida cotidiana, né? Para gente que trabalha, igual as malucas, né? Então, vamos que vamos. Então, o nosso cuidado neste momento é de você se respeitar. Rita, só tem a voz da Sônia. Eu estou ouvindo. E, Tô meninas, dá um alô congelada, aqui para gente? mim. Tá travado para mim também. Oh, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Instagram. Vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui, Sônia, pelo outro. Shirley está me vendo? Me ouvindo? Eu tô te vendo congelada. Ah, A Rita disse que só tem a voz da Sônia. então, será que congelei para todo mundo? Olha lá, ó. A Carol disse que tá congelada.
Na Regininha falou que tá me ouvindo normal. Ô, gente. A Marta disse... Vamos voltando. Ah lá, ó, a Robertinha disse que o som tá bom. O seu som tá bom, mas você tá pausado. Vamos tocando aí então, Shirley. Vamos ver se resolve aqui. Vou tentar trocar a banda da internet, ver se melhora um pouquinho. Então tá certo. Tá todo mundo me ouvindo, né? Então continua que é aulão, gente. Pega lá, pega o caderninho. Vamos ver se volta. Então, enquanto eu falo, você volta. É, isso aí. Vai lá. Então vamos lá, meninas. Lua nova, o primeiro dia da nossa menstruação. É o período da gente se recolher, né? É a nossa estação do inverno. Então esse inverno seria o momento de vocês se recolherem, né? É um momento que a nossa intuição está muito mais aguçada, e os cuidados que a gente deve tomar é para não se sobrecarregar, por não respeitar o nosso período. Então, como é um período que você deve, né, se preservar um pouco mais, como muitas de nós trabalhamos igual as malucas, a gente quer fazer tudo, né? Então às vezes a gente não se respeita. Então a dica, né, o cuidado é diminuir o ritmo de trabalho, né? Tentar ficar um pouco mais tranquila neste período dessa lua nova. E aí, gente, essa lua nova, ela vai do 1º ao 7º dia, mais ou menos, né? Então, muitas mulheres menstruam por 3 dias, 4 dias. Esse período, né, vai ser muito variável também. Eu vou explicar para vocês um pouquinho também. O meu não chega a ser 28 dias. Esse ciclo lunar, ele vem de 7 em 7 dias. Então, esse é o nosso período de lua nova, dentro do nosso ciclo, é do 1º ao 7º dia. Tá bom? Vamos lá, Soninha, você tá aí? Eu estou aqui, estou ouvindo. Então vamos que vamos. O segundo período, gente, que seria a nossa fase pré-ovulatória, né, que a medicina chama de fase folicular, ela é do 7º ao mais ou menos o 13º dia, que é a nossa fase da lua crescente. Veja bem, a lua crescente, então assim, você já imagina uma coisa, né, em desenvolvimento. Então, a nossa taxa hormonal começa a subir. Então, você começa a perceber, depois que você menstrua, que você já começa a vir para uma atividade uma energia mais fluida, né? mais dinâmica, uma energia mais dinâmica. Isso. A gente fica mais autoconfiante. Aumenta e aí, a libido. É o momento da gente começar na vida, né? Na parte profissional, a criar projetos. Né? Na fase anterior, a gente só pensava, escuta a intuição e planejava internamente. Nesse período da nossa lua crescente, é o momento que a gente começa a criar os nossos projetos. Né? Então, aprender coisas novas, colocar em prática os planejamentos que a gente tinha feito. Né? Então, assim, trazendo isso já para uma linguagem mais instintiva, né, dos nossos ancestrais, é o momento que a jovem começa a ficar mais atraente para poder copular mais para frente. Né? Então, é esse período de conquista. Então, a gente fica com a pele mais bonita, entendeu? A gente fica mais atraente, já começa a dar aquele frio na barriga, né? Então, o ímpeto de vida, né? Essa força vital. Então, é esse momento que a gente fica mais autoconfiante mesmo. Então, a gente está numa dinâmica mais de uma energia extrovertida, né? Mais para fora, nesse sentido de criação de projetos. Qual que é a dica? Qual que é o cuidado? De novo, a sobrecarga. Por quê? Porque como a gente está nesse período de empolgação, a gente está igual como diz a Regininha, colocou aqui, igual um trator, então a gente vai que vai. Né? Então a gente quer acelerar, quer fazer tudo, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então o cuidado é para não se sobrecarregar por conta da empolgação. Que é o momento dessa nossa lua crescente, dessa nossa lua interna. Que aí, trazendo para a estação, né, para as estações, fazendo um paralelo, é o período da nossa primavera, onde a gente já está mais florida, né, onde a gente já está mais bonita, vamos dizer assim. Soninha, você está aí? Eu estou, Continua pois travada, gente, mulher. tá estranho isso. Vocês me ouvem e não me veem? Eu me vejo normal, como se estivesse rodando, gente. O que acontece?
Mas eu não vou sair, porque se eu sair, derruba a live, gente. Não dá pra... Não, fica aí. Eu tentei trocar a câmera aqui para fazer um teste, também não funcionou. Já mexemos aqui na internet, não sei. Estou ouvindo. Prossiga, Shirley. Vamos ver se isso muda daqui a pouco. Vamos esperar. Boa noite, Mega Master. A Gel tá aí. E aí, assim, meninas, então agora vamos para a próxima fase, né? Então a gente vai falar agora do mais ou menos do 14º dia ao 21º. Anotou aí? Essa é a sua fase ovulatória. Então, é o nosso período da nossa lua cheia, do arquétipo da mãe, né? Então, assim, é o período que a gente está em mais luz, mais iluminada. E aí, sabe aquele foguinho que já estava dando naquele período anterior, assim? Então, agora, né, é o momento. É o que a gente chama de período fértil, né? Onde a nossa libido vai estar em alta, né? Tesão nas alturas, e enfim. Porque é o momento que, instintivamente, trazendo novamente os nossos ancestrais, era realmente o período para copular, né? Para poder produzir uma vida. Então, é o momento que a gente vai estar mais forte, é o momento que a gente vai estar à flor da pele, com muita energia, mas com uma energia mais equilibrada, né? Então, é o tempo que a gente vai estar preparadas para fazer as entregas dos projetos que nós começamos. Então, nós preparamos lá nossos projetos na nossa lua nova, começamos a criar os nossos projetos na fase da lua crescente, e agora na fase da lua cheia é o momento que a gente entrega os nossos projetos, é o momento da realização, é o momento de você colocar no mundo as suas ideias. Para nós, né, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com ofertas de serviços, é um momento que você vai perceber até na sua dinâmica de trabalho, como que você vai estar com mais energia para entregar o teu melhor. Então, é esse momento. É o momento da estabilidade emocional. Então, também, né, é a hora que a gente vai estar mais dispostas para ouvir, para compartilhar, nós estaremos mais dispostos para trocar ideias, né? Porque qual que é esse momento, né? É o momento da fecundação, é o momento de gerar a vida, então é o momento de trazer essa vida para o mundo. Então, assim, qual que é o cuidado dessa nossa fase da lua cheia, da nossa fase ovulatória? Também tem a questão da empolgação, um pouco mais equilibrada, mas como é o arquétipo da mãezona, então sabe aquelas que abraçam o mundo? Tá ali. Quer fazer tudo por todo mundo? Quer fazer a fase, é o momento. Mundo? É o momento. Exatamente. Porque a gente está nesse arquétipo de fazer tudo para o mundo, trazer. E aí você abraça várias causas, várias coisas, e aí o cuidado é esse, para não se sobrecarregar, né? Então, anotaram aí, meninas? Do 14º dia ao 21º dia é a sua fase ovulatória, e que você está, então, na sua lua cheia, né? Na sua estação do verão. Então, é o momento que a gente está mais radiante, né? Mais para fora. E aí, então, vamos chegando à nossa bendita, a nossa harmoniosa, só que não, né? Vamos trazer a bendita da nossa lua minguante. Que foi a minha terça-feira. Gente, tem mulheres que passam mais tempo, tá? Na TPM. Como eu sou essa figurinha aqui que eu já falei para vocês, que eu sou palhaça, eu levo a vida com leveza, eu não fico muito tempo estagnada, nem me permito muito a isso. Talvez, às vezes, em alguns momentos, até deixo rolar. Mas, por quê? Você vê que eu falei, até brinquei, né? Fiquei feia um dia só e tá bom demais. Chega, já tá voltei pro normal. Certo. Já voltei pro normal, um dia só tá bom. Mas é um período tenso, né? E aí, o que eu percebi, gente? Eu estava ali na minha lua minguante. Olha lá. Olha, tô, né? Tá um borrão amarelo. Poxa vida. Não pode acontecer. E aí, assim, gente,
Deixa eu aproveitar e pedir, marido, traz o celular aqui para eu tentar entrar com outro celular. Vamos fazer uma adaptação. Chama o marido. Gente do céu. Você não consegue, Sônia, chamar você? É o que eu vou tentar fazer, logar no celular dele para me chamar, porque não dá, né? Ficar aqui só o fantasma falando com vocês, poxa vida. Vou tentar logar no celular dele com a minha conta e me chamar como adicional na... Vamos, vai dar certo, vai dar certo. Então, meninas, chegamos então na nossa lua minguante, que é mais ou menos aí o 22º dia do nosso ciclo. Levando em consideração, tá, gente, que eu tô trazendo para vocês o ciclo lunar de 28 dias. Então, esse 22º dia e até o 28º ou 25º para algumas mulheres, é esse período pré-menstrual. E é o período que a gente fica daquele jeito. É onde a TPM pega, né? Onde a gente quer pegar o marido pelo pescoço, onde você quer, tipo, né? Pegar os funcionários. É a hora que a gente fica um pouco, né? Desorientada, assim. Porque é o período da instabilidade, né? É o período da transformação. Eu até fui pegando algumas coisas assim, gente, compulsão por doce, né? Eu tento não, mas só que teve períodos que não teve como segurar. Não. A gente até tenta, entendeu? Aí, assim, eu até postei pra vocês lá depois, tá no meu feed. A quantidade de doce que eu comia. Eu tava comendo chocolate, eu acabei com um pote de doce de leite, eu tava com Coca-Cola na mão, tinha acabado de comer pipoca. Então, essa é uma coisa que você vai, é compulsivo. Né? O período da TPM, para algumas mulheres, é muito difícil. Incontrolável. Incontrolável, né? E assim, eu já acordei com a vontade de chorar, inexplicável. Tipo assim, tem coisas que às vezes não... Aí, como assim... A parte boa e a parte não tão boa, gente, de ser terapeuta. Porque aí você fica caçando motivo. E às vezes nem tem. Às vezes nem tem motivo. Porque a TPM faz isso com a gente. Dá uma bagunçada e você fica procurando. Né? Caçando coisa para poder justificar aquele seu mal-estar emocional. E nem sempre, gente, tem uma causa. Né? Muitas vezes tem, mas às vezes não. Vamos então na nossa lua com a vontade de chorar. Vamos lá. Cadê você, Soninha? Tô aqui. Tô tentando resolver aqui nosso... Deixa eu só resolver aqui o áudio. Vai dar eco. Peraí, deixa eu só trocar aqui. Vamos lá. Então, meninas, assim, anotaram, né? Então, o 22º dia até o 28º dia é o seu período da fase pré-menstrual. É o seu período de TPM, que é a sua lua minguante. Trazendo isso para a nossa estação, é o período do outono. O período do outono é aquele que as folhas caem, as coisas ficam um pouco sem graça, não é? Então, realmente, assim, percebe como reflete a questão da natureza, né? Com o nosso próprio bem-estar, com a nossa dinâmica emocional também, levando em consideração que a Lua, ela mexe muito com as marés, com as águas. Nós somos 70% água, não tem como não mexer com a gente, né? Ainda levando em consideração que a questão da água, né, é todo o nosso emocional, né, então dá uma bagunçada, dá uma bagunçada geral. Então, o que vocês vão perceber? Principalmente as meninas falaram assim, essa semana tá meio pesado. Então, foi o que eu falei, do encontro da Lua minguante. Nós estamos nessa semana com a Lua minguante no céu. E para mim foi o período da minha Lua minguante. Então elas se encontraram. Então todas as emoções foram potencializadas. Né? Então tudo potencializa. Que aí vem o cansaço, vem a indisposição, a vontade de ficar sozinha, a vontade de ficar escondida. Né? Em alguns casos, assim, vem a questão da síndrome da impostora, de você não se sentir suficiente, de você não sentir que você está entregando o seu melhor para o mundo. Mas, enfim, entendam que existe essa questão dessa influência lunar, e tanto fora quanto dentro de você. É um momento que você vai estar muito mais analítica, né? Então, é um momento também de revisão de projetos.
Então, percebe que, assim, ao mesmo tempo que tem toda essa instabilidade emocional, que você tem essa, né, essa bagunça por dentro, tem um momento que você pode utilizar como uma revisão, né? Vamos olhar o que precisa ser olhado, revisar o que a gente fez que ainda não está tão bom. Como você vai estar com um olhar mais analítico, é hora de revisar contratos. A parte financeira também é hora de você fazer suas planilhas, fazer suas contas, enfim. Então, por mais que seja um período desafiador, né, essa parte da TPM, tenta trazer essa questão mais analítica para a sua vida, para a sua prática. E os cuidados, né, gente, nem precisamos falar muito, né? Quais são os cuidados que nós temos que tomar no período da TPM? Cuidado com a impulsividade, né? Porque, como eu falei para vocês, mostrei lá para vocês. Saí comendo, só não comia o reboco da parede porque não era doce. Porque tem essa coisa, né? de compulsão alimentar, tem a questão do excesso, também tem a questão do excesso da análise crítica, né? Então, assim, como diz a Ítala dos Anjos, a natureza sempre nos enriquece. Cabe a nós escolher o melhor de cada ciclo com maestria. Então, assim, trazendo para a nossa realidade hoje, né, o poder do autoconhecimento, o poder de entender essa ciclicidade na vida da mulher é super importante para você compreender, né, as suas oscilações de humor, as suas oscilações de produtividade, né? Então, é importante se conhecer por conta disso. Então, assim, os efeitos dessa ciclicidade... Aê, Soninha! Só vai ter que desligar o microfone de cima, eu acho. Na verdade... Tá desligado, deveria estar. Vamos lá. Fechei o microfone. Agora tá melhor. Será que deu? Deu. Tá com eco. Eu tô ouvindo eco. Deu. Então, assim, gente, vamos... só para eu fechar a questão dos ciclos, nós temos muita coisa para trazer para vocês fantásticas. Então, fazendo um resumão, tá? Vamos voltar aqui no resumo das fases da Lua. Então, a sua Lua nova começa no primeiro dia da sua menstruação, ok? E ela vai mais ou menos do primeiro dia até o sétimo. É o seu período de Lua nova. O seu período de Lua crescente, ele vai do sétimo dia até o 13º. Tá? Então, aí você conta mais os 7 dias, 13º, 14º dia, né? Que é a próxima Lua crescente. Que é a sua fase pré-ovulatória. Do seu 14º dia ao 21º é a sua fase ovulatória, é a sua fase de Lua cheia. Então, do 22º dia até o 28º é a sua fase do pré-menstrual, que é onde a TPM pega. E aí, assim, quero muito que a Sônia traga, porque a gente conversou bastante hoje sobre esse período da TPM e vocês vão ficar de cara com a quantidade de informação que vem aí. Então, espero que vocês tenham pegado um pouco, né, essa questão da Lua e, assim, aonde que isso influencia na nossa vida. Para as mulheres que não menstruam, tá? Observem as fases da Lua e, se quiserem, até colocar como atividade, né? O que vocês sentem, né? Tem uma das minhas, das moças que eu sigo, que ela ensinou a fazer uma mandala, né? Então, para quem não tem muita paciência para fazer aquele ciclo todo, parará, né? Enfim. Quando eu comecei, gente, eu fazia na minha lousa, eu colocava as fases da Lua e fazia uma anotaçãozinha na minha agenda. Como que eu tô no meu emocional, na parte física, na parte mental e na parte espiritual. Até uma das minhas assistidas me perguntou, né, na minha postagem, como é que faz as mulheres que não menstruam? A questão da mandala lunar, ela te traz 5 itens. Então, a menstruação acaba sendo só um complemento, né? E a gente sabe que, né, para quem está nesse período ainda de menstruar,
impacta mais por conta da fase hormonal. Para quem não tem mais esses hormônios, até para as mulheres que menstruam, desculpa, que não que menstruam, mas que usam anticoncepcional, a quantidade de hormônio é outra. Então tem uma diferença. Então você pode fazer a mandala lunar porque ela traz para você alguns itens e como você se sente de acordo com a fase da lua. Aí a gente vai falar somente da sua lua externa, tá bem? Então assim, aí você coloca no seu emocional, né? O que você sente? É um diário, gente. Para quem quer, tá no caminho do autoconhecimento, sabe que se olhar é uma coisa diária. Então, no seu emocional, como é que você está no dia de hoje? Por exemplo, eu sei que assistidas minhas aqui já comentaram que essa semana não está muito legal, né? Que está muito irritado, que está muito cansada, está muito ansiosa. Algumas delas estão tristes, mas é por conta dessa influência dessa lua, né? Na lua delas, ou no próprio emocional delas, né? Tirando a parte da menstruação. No seu corpo físico, quando você se sente mais disposta ou mais indisposta, com mais apetite ou com menos apetite, na sua parte mental, você está mais focada, você está mais dispersa, ou você está com muita coisa na cabeça e não consegue resolver. Né? Na parte espiritual, quais são os dias que você está mais conectada, que você está ouvindo mais a sua intuição, que você sente mais a presença dos seus amparadores. Então, gente, assim, a mandala lunar, ela serve para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Independente se você menstrua, se você não menstrua, se você toma anticoncepcional, se você está na menopausa. Né? A questão da menopausa, ela tem um pequeno agravante por conta do... exato, a Regina trazendo para a gente aqui. Quem não tem útero também pode acompanhar a lua externa. Exatamente. Então, assim, essas mandalas lunares, vocês vão ver vários exemplos na internet. Você tem como fazer, como produzir, e de repente até fazer como calendário também, mas é esse processo desse autoconhecimento. Então eu trago essa coisa da ciclicidade como... A Soninha caiu de novo. Eu trago essa coisa da ciclicidade como poder de autoconhecimento. Né? Então quando você tem essa ferramenta para se observar, né, você passa a ter mais tranquilidade em respeito a você mesmo, né? A se respeitar, perceber os seus momentos e não é para ficar jogando a culpa na lua, gente. É só para entender o processo e se equilibrar quanto a isso, tá bom? Isso aí. Mas agora eu quero que a Sônia traga pra gente os efeitos, as coisas da TPM. Quem usa o DIU, a mesma coisa, Cássia. Quem usa o DIU, a mesma coisa. Então, procure fazer a mandala ou esse acompanhamento diário com os itens, né, das mandalas lunares. Então, assim, quais são os itens? O emocional, o físico, o mental e o espiritual. Tá bom? Então, assim, mesmo quem não menstrua, quem usa anticoncepcional, quem usa DIU, pode fazer a mandala, porque é um acompanhamento do seu autoconhecimento. Do seu ciclo, vai que né? é tua. É isso aí. Porque eu tô empolgada com o assunto. Né? Puxando um pouquinho, né? A Shirley colocou ali bem colocado, não vamos colocar a culpa na lua, né? Porque é mais fácil pra gente dizer que... É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? A culpa externa. Mas o que nós estávamos conversando sobre essa questão dos ciclos, que eu achei bem interessante, uma analogia do nosso período ali menstrual, né? Com um vulcão. Então, o que é esse ciclo menstrual? A menstruação em si, esse período, e até para a gente poder explicar um pouquinho sobre a questão da TPM, né? Então, imagine que nosso útero é um vulcão. E esse vulcão, ele precisa expelir essa lava, né? Que é a menstruação. Só que o que a gente expele nessa menstruação não é o conteúdo que precisa ser expelido, não é o conteúdo físico, não é o sangue, o resíduo do útero. O que esse vulcão precisa expelir é todo o conteúdo emocional represado. Então, quando a gente olha para a TPM com essa ótica, a gente compreende a TPM nessa analogia, ela é a força necessária para que esse vulcão coloque para fora esse conteúdo que está ali represado, que é um conteúdo de dor, né? Então a gente olha sempre para a menstruação, para o ciclo pré-menstrual, como um período de luto. É um período de luto em que a Shirley colocou lá atrás já, né? Primitivamente as mulheres se recolhiam
Então, assim, no período menstrual eu não fazia esforço físico, eu não saía de casa, até por questões de higiene, né, do que se tinha condições na época, mas tudo isso tinha um propósito. O nosso corpo físico precisa desse recolhimento, desse retraimento. E hoje a gente vive numa sociedade que não nos permite mais esse momento. Então eu não posso simplesmente dizer no meu trabalho, não vou trabalhar essa semana porque eu estou no meu período, né, de retraimento, eu preciso me recolher e viver essa fase, né? A gente não tem mais essa possibilidade. Então, a gente vive esses ciclos sem perceber exatamente o que está acontecendo. E a gente vai tapando os sintomas, né? Então, eu trato a TPM com analgésico. Então, começou a doer, eu tomo um remedinho. Eu não paro para olhar por que está doendo, por que meu corpo está com essa necessidade de fazer essa força extra aqui, o que é que ele está tentando expelir com essa menstruação tão dolorida. Né? Então, a função de todo esse ciclo, de todo esse processo é gerar vida. E a gente vem falando disso já em outras lives também, né? Não é só o gerar vida de gerar um bebê, mas é o gerar vida de gerar projetos, de gestar novos sonhos, né? Então, quando eu me desconecto dessa possibilidade de gestação, todo o meu sistema precisa viver esse luto. Então, não apenas o meu corpo físico, e é natural, se eu não tive a gestação, eu vou ter o período menstrual, eu vou ter esse luto no meu corpo físico. Mas e aí, como é que está o meu corpo mental, o meu corpo emocional? Eu estou gestando projetos que... porque assim, né, se eu entrar numa fase pré-menstrual, sim, eu vou ter a necessidade de retrair a minha energia, de fazer menos esforço físico, né, de fazer menos atividades do que eu fazia cotidianamente. Mas aí, quando eu estou nesse processo de gestar sonhos, de gestar projetos, o meu corpo físico vive esse luto, mas o meu corpo mental tem algo a comemorar, né? Então, eu consigo equilibrar o sistema, eu não vivo com uma intensidade tão forte essa TPM quando eu estou nesse processo de olhar para os meus sonhos, de olhar para os meus projetos, né? E aí o sistema roda de uma forma mais suave. Então, quando a gente tem essas TPMs muito intensas, né? E aí, consequentemente, menstruações mais doloridas. Então, comece a olhar o que está acontecendo no teu sistema. Por que é que você... por que seu corpo está tendo necessidade de manifestar essa cólica, essa dor tão intensa? Que força extra é essa que ele está precisando fazer? O que ele está tentando expelir ali do seu sistema? O que está no teu inconsciente que precisa vir para o consciente e você não está conseguindo trazer? E aí o seu corpo está fazendo esse esforço para tentar fazer você olhar para isso. E aí a gente vive numa sociedade que é muito mais fácil tomar um analgésico, eu vou tomando analgésico para cólica, não me pergunto o que está acontecendo. Até que eu chegue ao ponto que, poxa, essa menstruação é tão incômoda que eu vou parar de menstruar, vou tomar logo uma injeção lá que fica 6 meses sem menstruar, vou colocar um DIU, vou fazer alguma coisa para resolver esse problema. Porque se torna um problema, eu não olho para o meu ciclo, eu não compreendo o que está acontecendo. E aí o nosso corpo simplesmente perde o canal para falar, né? Ele estava falando todo mês naquela cólica, naquele útero, eu calei o meu sistema, não estou ouvindo qual era o recado que vinha todo mês nessa menstruação dolorosa. E aí o nosso útero se retrai, e aí o que ele não consegue expelir em dor, ele calcifica, e aí vem os miomas, né? Vem todo um processo de adoecimento do nosso sistema, vem os cistos ovarianos, né? Quando está muito associado à geração de vida, geração de projetos, quando é essa conotação que está por trás, vem os cistos, vem a endometriose, né? A endometriose, dentro da visão da nova medicina germânica, ela é o rompimento do cisto ovariano, não é necessariamente o endométrio que está ali na cavidade abdominal. Então, o que o Dr. Hammer fala em relação a isso? Que esses folículos grudados na parede do intestino, ele tem excreção de hormônios. Então, o endométrio, ele não produz hormônios. Então, isso fez com que ele concluísse que a endometriose é decorrente de problemas associados ao ovário, e não necessariamente ao útero, né? O útero é essa coisa da gestação do projeto, né? De estar em equilíbrio. O ovário tem um pouquinho mais do equilíbrio de masculino e feminino, de manifestar o seu feminino no mundo.
em equilíbrio, então tudo isso acaba causando adoecimento, né? A Cássia colocou aqui, verdade, vi o meu sistema como um belo problema mesmo, porque eu tinha endometriose na parede, de parede, exatamente, é muito doloroso, né? Porque isso, ele causa inflamações ali na cavidade abdominal, traz mais dor ainda, mas é uma tentativa do nosso corpo fazer a gente olhar para algo que não está adequado, algo que não está ok. E aí, se você não para olhar, o corpo fatalmente vai adoecer, né? É a alternativa que resta. Gente, tá isso aí, dando eco Soninha. para vocês? Não, Sônia, tá Ah, ok, que tá bom. ok. Eu tô ouvindo com Deixa eu eco, mas só. é porque eu tô outro aqui. Diga lá, pode ir? Vamos lá, só dando um destaque aqui para o comentário da Carol, né? A Carol é uma das minhas assistidas. Ela teve um período que ela ficou sem menstruar, né? E aí ela veio para ela tal, e ela sentiu muita dor. Só que ela está no processo de busca de autoconhecimento. E aí ela se permitiu sentir cada dor. É isso que ela conta aqui, ó. Eu contei para a Shirley que a última vez que eu menstruei doeu muito por vários dias, mas dessa vez eu não tomei nada, senti cada minuto. E olha quanta coisa eu compreendi sobre mim. A Carol está num processo lindo de autoconhecimento e está sendo muito importante para ela também essa reconexão com o feminino. Então, assim, gente, só trazendo os nossos exemplos, né? Não, da terapeuta, da assistida e de todo mundo. É um momento de reconexão, né? Por mais que a gente negue isso, muito tempo a gente nega, né, a coisa do nosso feminino em relação a isso. Sem julgamento nenhum, a gente sempre coloca isso, né, Sônia? Em questão das pessoas que precisam Exato. tomar um anticoncepcional, precisa colocar o DIU, sem Até em julgamento nenhum, relação cada um no seu processo, né? o remédio para dor, a gente, claro, a gente sempre estimula o menor uso possível, né? Mas o que a gente coloca em relação a isso é assim, você não se anestesiar dessa dor sem olhar para o que está por trás. Agora, assim, eu estou no processo de autoconhecimento, eu já compreendi o que está acontecendo, mas a dor está insuportável. Tudo bem, tome um analgésico pelo seu conforto, porque também, assim, a gente não tem condição de fazer o recolhimento e ficar na cama curtindo essa dor e compreendendo todo o processo. Eu preciso ir para o trabalho, eu preciso fazer os movimentos na minha vida. Então, às vezes, se torna necessário realmente. Né? Então, assim, tudo precisa desse equilíbrio. Agora, o que não dá para fazer é, mês após mês, eu vou tomar um remédio aqui para essa dor, até que isso se torne insuportável e eu decido encerrar o meu período aqui, o meu ciclo, né? Eu não quero olhar para esse ciclo mais, então eu vou dar um jeito de que ele não se complete, não quero menstruar mais. E aí você vai passando por cima dessa dor, você não olha para o que realmente teu corpo está querendo dizer, né? Então, assim, o nosso corpo, ele chora todas as dores que não foram choradas ao longo do mês, né? Então, essas dores, elas são acumuladas em camadas. Então, a primeira camada, ela tem todas as dores do mês. Né? Então, o nosso útero vai manifestar tudo que eu passei durante esse mês, né? Então, desde o primeiro luto a ser vivido é o filho não gestado, né? Então, o corpo naturalmente já entra nesse luto pela perda do filho. Mas aí, tudo que eu, ao longo do mês, passei de dor, meu corpo guarda essa memória. Mesmo que, assim, por exemplo, né? Eu tinha uma expectativa em relação a um projeto no trabalho, apresentei o projeto e não teve o reconhecimento que eu esperava. Tá tudo bem, eu sou forte, eu aguento, passo por cima disso e tá tudo bem. Aí vem o período menstrual e o corpo recupera. Olha, não tá tudo bem, aquilo ali doeu, você não olhou para aquilo, você não chorou, e aí vem tudo no teu corpo, né? Você sente todas essas dores acumuladas. Ou um relacionamento que às vezes não deu certo, né? Você brigou por algum motivo e passou por cima e não resolveu aquela situação. Chega nesse período de retraimento, novamente, nosso corpo vai trazer essas memórias, né? Então, essa é a primeira camada de dor que nosso corpo recupera nesse momento, né, da TPM, nesse momento de lua minguante, né, de retraimento. A segunda camada de dor são a camada em relação às fases da vida, né, aos ciclos, aos projetos, aos planejamentos. Então, por exemplo, eu planejava casar aos 25, não casei. Meu corpo guarda esse luto, que era um projeto muito importante para mim e eu não vivi aquilo. Eu pretendia ter filho aos 30, não tive. Mais uma dor para ser guardada. E assim sucessivamente. Eu pretendia ter um cargo de destaque na empresa aos 35, não tive.
mais uma vez essa dor vai ser manifesta. Então, tudo que eu fui acumulando de dor ao longo da vida, nos meus ciclos, também vai ser resgatado nesse momento, né, de TPM. E da mesma forma, aí uma camada ainda mais profunda, todas as dores ancestrais. Então, tudo que meu sistema viveu, todas as dores que a minha mãe guardou, as dores que a minha avó guardou, tudo isso é resgatado. Então, nosso corpo guarda essa memória. E aí, imagine, uma vida passando, né? A família tradicionalmente já não olha para isso. As mulheres já não tinham voz nem vez, não se expressavam, não manifestavam suas dores. Eu venho com esse padrão de retraimento, não manifesto as minhas dores, e meu corpo está somatizando tudo isso. E aí, quando vem um ciclo menstrual daqueles bem doloridos, né? Então, assim, uma TPM daquelas que tira, né? Tira a gente do eixo, depois vem cólica em cima de cólica, e eu não sei lidar com isso. E aí eu preciso aprender a ouvir meu corpo. Eu preciso começar a chorar essas dores. Eu começo... A Regina colocou, né, o útero é como um coração da mulher. E é exatamente todos os sentires, né, estão gravados ali no nosso útero. E a conexão com o nosso inconsciente é direta, é uma fonte muito potente, né, dessa conexão. Então, tudo que eu ignore, que eu vou jogando pro inconsciente, tipo, tá tudo bem, já resolvi, passei por cima daquilo, sem de fato resolver, em algum momento vai ser manifestado. E é o canal que nosso corpo tem para comunicar, né? Às vezes, uma forma não agradável, dolorosa demais. Dolorosa. Sorinha, e o que a gente pode falar para as nossas amigas que estão aí nesse período de menopausa, com esses calores todos? O que quer dizer esse calorão todo? Traz um pouquinho para a gente ter essa visão. Da mesma forma, né, quando a gente olha para a menopausa, na verdade, tudo que está associado aos ciclos femininos, né, quando a gente olha para a dor, a gente olha para emoções não vividas, emoções reprimidas, né? E aí, em relação à menopausa especificamente, o calor, ele vem da energia yang, né, que é da energia masculina. Então, quando eu estou vivendo excessivamente no masculino, quando eu tenho essa necessidade de manifestar esse masculino de uma forma muito intensa, essa menopausa tende a se tornar mais difícil de lidar. Então, olhe um pouquinho para esse equilíbrio, onde você está se posicionando, como você está acolhendo o seu feminino, né? E isso, a menopausa é o ápice, né? Assim, você vem de uma vida nesse padrão. E aí, quando chega ali, seu corpo não tem outra forma de lidar. Então, é o olhar muito para isso, para esse equilíbrio, resgatar essas dores acumuladas ao longo da vida, né? Quantas cólicas não compreendidas, quantas TPMs, né? Que eu não consegui elaborar todo aquele conteúdo. E aí chego lá na menopausa com todo esse descompasso hormonal, né? Eu não consigo encontrar esse equilíbrio. Muito bem, meninas. Então, assim, percebem assim, a importância da gente se olhar, né, da gente se observar. Então, assim, até posso dizer que o tema dessa live poderia ser o poder desse autoconhecimento sobre a ciclicidade também. Exatamente. Né? Porque, assim, entender o nosso feminino, né, o nosso corpo feminino, né, a nossa estrutura física, de todas essas influências desses hormônios, trazer esse conhecimento ancestral, esse conhecimento da própria natureza, da influência disso, né, no nosso dia a dia, é libertador. Eu posso dizer para vocês que é libertador. Tenho trabalhado isso comigo, né, particularmente, dentro do meu relacionamento, na minha situação com meus familiares. Trago também agora para as minhas assistidas. Está aí a Carol, que acabou de deixar o depoimento dela aqui. Também está nesse processo de busca, de reconexão com o seu feminino. Então, assim, gente, é o nosso poder da ação. Eu falo que a mulherada vai dominar o mundo, né? Mulher vai dominar o mundo. Nós vamos dominar esse negócio. Porque, assim, a gente precisa trazer, né, essa vivência, né, desse projeto, essa coisa assim, do gestar, do planejar, do executar, e a gente consegue trazer essa coisa para o equilíbrio. Exato. Né? Trazer essa nossa energia yin e yang, colocar isso numa forma mais equilibrada. Por que eu pedi para a Soninha falar muito da questão dos calores, né? Enfim, mamãe passa por isso, minha esposa passa por isso, tenho amigas passando por isso, essa coisa dessa menopausa muito calorosa. Tem momentos que a gente percebe, né?
na nossa convivência que está mais suave, está mais tranquilo, que ela não tem tantas crises de calor no dia. Tem dias que são mais intensos. Então, vamos começar a olhar para essas fases da Lua, essa influência que tem dessa natureza externa, dessa Lua externa, dentro dessa minha Lua interna. Não tem mais a questão do processo aí hormonal. Mas eu posso ver isso na influência das minhas emoções. E buscar o autoconhecimento, né, gente? Porque terapia é tudo. Vamos combinar que terapia é tudo. Quando você falou ali sobre nós dominarmos o mundo, eu acho que dominar o mundo, Jesus, vamos lá. Volta. Não some, não. Estou aqui, vocês estão me vendo? Deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Vamos lá. Você acha importante? A questão do dominar o mundo, né? Às vezes a gente tem uma visão do dominar o mundo desprezando o nosso feminino, né? Então, assim, eu não posso menstruar porque e aí a importância de olhar para o ciclo, né? Porque no trabalho eu rendo menos na semana da TPM, e é natural que rende, nosso corpo foi feito dessa forma, né? Então, para que eu não tenha essa semana de menor produtividade, eu vou tomar aquela cartada de anticoncepcional sequencial, ou vou achar um outro jeito aqui de não menstruar para não ter essa fase de menor produção. Então, esse não é o melhor caminho para nós dominarmos o mundo, né? A gente ignorando o nosso feminino, menosprezando o nosso feminino e tentando nos masculinizarmos, né? Entrar nesse mundo que já é potencialmente masculino com essa energia. Porque uma vez que a gente se desconecta disso, a gente desconecta também da nossa criatividade, do nosso jeito amoroso de ver e de contornar as situações, né? Então, é muito mais olhando para o ciclo, compreendendo o processo, fazendo um planejamento a partir desse ciclo. Então, eu já sei qual é a semana que eu vou estar de TPM. Eu vou estar, todo mundo vai estar, é normal, todas as mulheres passam por isso. Eu já sei que nessa semana eu vou produzir menos, então eu não vou agendar nenhum projeto grande para entregar nessa semana. Eu vou me organizar, me antecipar com esse projeto, porque ali eu sei que não vai sair. Então, esse é o jeito certo de dominar o mundo, né? Conhecendo o nosso ciclo, conhecendo o nosso processo e indo com esse poder, né? Que é tão ancestral, arcaico e que a gente se distanciou pela correria da vida, né? Pelo estilo que a gente foi se habituando, né? Se adaptando. Temos mais algo a dizer, Shirley? A Regininha colocou aqui, anticoncepcional da outra live. Vai ficar mais pra frente. Tem assunto. Quem sabe na próxima a gente chama a Regina para compartilhar com a gente um pouco desses estudos avançados, ciclos femininos e anticoncepcionais e etc. Gente, então obrigada a todo mundo por estar com a gente. Obrigada aí pela paciência com as nossas questões tecnológicas aqui. E é isso. Obrigada por compartilharem aí esse momento. Shirley, gratidão pelo conteúdo compartilhado aí, as ideias disseminadas, né, para a gente trazer esse conhecimento para ainda mais mulheres maravilhosas e poderosas. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Espero ter contribuído aí para o seu processo de autoconhecimento nesse sentido. E vamos prestar um pouquinho mais de atenção na gente mesmo, né? Só esse é o convite que eu faço para vocês. Beijo para todas. Beijo, por aqui. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.